Oi pessoal, meu nome é Cristiano Mariano, estou começando aqui mais um vídeo, o Bicho Geográfico, a aula 2 de climatologia, os fatores que influenciam o clima e o clima no mundo. Espero que vocês gostem, dá uma olhada aí, ó. Muito bem, então vamos começar aqui a aula 2, fatores que influenciam o clima. Só para introduzir, vale a pena a gente lembrar quando a seleção brasileira de futebol vai jogar lá na cidade de La Paz, na Bolívia, com uma altitude bem maior que a nossa, os nossos jogadores sofrem com o problema do ar mais rarefeito, né? Então essa aula vai se tratar disso, desses fatores que influenciam o clima. Então o primeiro aí é a latitude. Então nós temos a faixa aqui do Trópico de Capricórnio, o Trópico de Câncer, a faixa intertropical, a faixa de baixa latitude. Aqui temos de 30 a 60 média latitude, que seria as áreas temperada norte e a temperada sul. E a alta latitude, 60 até 90. 60 até 90. São o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. As diferenças de latitude ou de localização das zonas climáticas podem alterar tanto a temperatura como a pressão atmosférica. Maior latitude, menor temperatura. Menor latitude, maior temperatura. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, maior a temperatura. Quanto mais próximo dos polos, menor é a temperatura. Altitude. Quanto mais alto você for, mais frio vai ficando. É só lembrar que no alto das montanhas temos os picos nevados. Significa dizer que quanto mais próximo do nível do mar, mais quente é o lugar. A grosso modo, a cada 200 metros que você sobe, diminui 1 grau. Então, menor altitude, maior temperatura. Maior altitude, menor temperatura. Menor altitude, maior a pressão. Maior altitude, menor a pressão. Então, um exemplo aqui, ó. Santos, a 2 metros do nível do mar, 22 graus. 6 graus Celsius, 22 graus Celsius. Você vai subir até a cidade de São Paulo, que está numa altitude de 800 metros. A temperatura cai para 20,6. Se você sobe ainda mais para Campos do Jordão, que tem uma altitude de 1.740 metros, a temperatura vai para 11,3. Então vale a pena a gente lembrar das serras gaúchas, né? Porque além de estar numa latitude maior, está numa altitude maior. Então é um lugar mais frio do Brasil aí. O outro fator é a maritimidade, a influência do mar, é um importante regulador do clima de regiões litorâneas. E as áreas situadas no interior não têm essa característica. Como as águas do mar se aquecem e se resfriam muito lentamente, essas regiões têm temperaturas mais amenas e com pequenas variações. Os ventos carregados de umidade vindos dos oceanos tornam essas regiões mais úmidas e chuvosas. E já as áreas do interior não têm essa característica, porque as rochas se aquecem muito rápido quando expostas ao sol, mas também esfriam rapidamente quando privadas da energia solar.
Por isso, no interior dos continentes, a amplitude térmica aumenta e as chuvas diminuem, pois os ventos vão perdendo a umidade à medida que penetram nos continentes. O outro fator aqui são as correntes marítimas. São os verdadeiros rios dentro do mar, modificadores do clima. Aí eu dei um exemplo aqui, ó. Correntes quentes, que pode amenizar o clima, e as correntes frias, que podem ser responsáveis pelo aparecimento de desertos. Então dei um exemplo aqui, ó. Corrente do Golfo. A corrente do Golfo, ó, ela é uma corrente quente, passa aqui, ó, no Caribe, né? Próximo de Cuba, Bahamas, a costa atlântica dos Estados Unidos, e vai aquecer lá na Europa, ó. Vai levar o calor para a Europa. E para finalizar aqui, as zonas climáticas do globo, né? Não podemos não esquecer que aqui é a zona intertropical, a zona temperada norte, a zona temperada sul, a zona polar ártica e a zona polar antártica. Então aqui a gente tem a zona equatorial úmida, faixa da linha do Equador, né? Que é a região Amazônia, a região do Congo, a região aqui da Oceania, né? A zona clima tropical e subtropical, ó, interior do Brasil, as savanas africanas, essa parte aqui da Austrália, a zona de clima temperado, ó, Estados Unidos, norte da África, Europa e parte da Ásia. E no sul aqui, ó, Argentina, a costa do Chile. E a zona de clima frio, Canadá, Alasca, norte da Rússia. E a zona coberta de gelo, tá aqui, ó, Groenlândia. Exemplo aqui, ó. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. As questões podem ser feitas aqui embaixo. Então, até a próxima. Tchau.